Você já percebeu que a ansiedade quase nunca fala sobre o presente? Ela sempre leva você para um lugar onde ainda nem chegou. E se isso acontecer? E se eu perder? E se tudo der errado? Enquanto o seu corpo está aqui, a sua mente já está vivendo um amanhã que talvez nem exista. E quanto mais você tenta controlar esse futuro imaginário, mais cansado você fica. Mas e se a Bíblia nunca tivesse nos chamado para controlar o amanhã? E se ela tivesse nos convidado para algo completamente diferente? Vivemos hoje numa época que controlar parece ser uma necessidade. Controlar o dinheiro, o trabalho, a saúde, os filhos, os relacionamentos, o futuro. Quanto mais controle acreditamos ter, mais seguros a gente acha que a gente vai estar. Mas acontece sempre exatamente o contrário. Quanto maior a necessidade de controlar tudo, mais costuma ser alta a nossa ansiedade. Talvez porque existe uma pergunta escondida por trás de todas as outras. Quem está realmente cuidando da minha vida? A Bíblia responde essa pergunta de maneira surpreendente, não com uma técnica para eliminar a ansiedade, mas revelando quem sustenta a nossa existência. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos cristãos na cidade de Filipos enquanto ele estava preso. É curioso pensar nisso, não? Ele não escreveu essas palavras vivendo dias tranquilos e super agradáveis. Ele escreveu sem saber o que ia acontecer com ele. Mesmo assim, encontramos em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as petições de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você viu alguma coisa importante aqui? Paulo não disse: quando tudo estiver resolvido, vocês vão ter paz. Ele disse exatamente o contrário. A paz vem antes da solução. Ela guarda o coração enquanto a resposta ainda não chegou. Isso muda completamente a nossa maneira de enxergar a ansiedade. Séculos, veja bem, antes de Paulo nascer, outro servo de Deus escreveu sobre essa mesma realidade. O profeta Isaías registrou uma promessa também extraordinária. Em Isaías capítulo 26, versículo 3, nós podemos ler: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque confia em ti. Você viu? Isaías não está relacionando a paz a coisa alguma. Ele está relacionando a paz apenas à confiança em Deus. A estabilidade não vem porque a vida deixou de ser difícil. Ela nasce porque existe alguém maior do que qualquer dificuldade. Anos depois, Jesus falou diretamente sobre aquilo que ocupava a maior parte de todas as preocupações. Em Mateus, capítulo 6, versículos 31 a 34, ele disse: Não andem preocupados dizendo: o que vamos comer? Ou o que vamos beber? Ou com que vamos nos vestir? O Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Jesus não ignorou as necessidades humanas. Ele falou sobre comida, roupa, sobrevivência, tudo aquilo que ainda hoje alimenta a nossa ansiedade. Mas ele revelou algo importantíssimo. O amanhã pertence a Deus antes mesmo de chegar até nós. Talvez a ansiedade não seja apenas um medo do futuro.
Talvez seja o peso de tentar ocupar um lugar que nunca foi nosso. Nós somos criados para caminhar um dia de cada vez, não para carregar todos os dias ao mesmo tempo. Controlar o amanhã nunca foi responsabilidade nossa. Confiar em Deus sempre é nossa responsabilidade. E é por isso que a paz bíblica não depende de saber o que vai acontecer. Ela depende de saber quem continua presente, aconteça o que acontecer. Imagina como seria acordar amanhã sem precisar resolver todos os problemas da semana inteira antes do café da manhã. Imagina lembrar que Deus já está no dia de amanhã, mesmo enquanto você ainda vive o dia de hoje. Essa é a diferença entre viver sustentado pelo controle e viver sustentado pela confiança. Antes de seguir com o seu dia ou com a sua noite, leve apenas uma pergunta: quanto peso que você está carregando hoje? E quanto deste peso pertence realmente para você hoje? E quanto desse peso você está assumindo porque você esqueceu ou porque você não confia que Deus está cuidando de amanhã? Leia, se você puder, novamente Mateus, Filipenses, Isaías, esses livros que nós mencionamos. E talvez você descubra que esses textos não estão apenas falando de ansiedade. Eles estão ensinando que a verdadeira paz está em Deus. As maiores descobertas da Bíblia raramente são novas. Elas apenas revelam com novos olhos as verdades que sempre estiveram diante de nós. Nos vemos na próxima descoberta.